Bem-vindos a mais um episódio do podcast Isla Convida. E hoje o nosso convidado é Pedro Esteves, ele que é uma aposta, digamos assim, naquilo que é inteligência artificial em Portugal e não só, e já vão perceber bem daqui a pouco quais é que são aqui as outras valências e áreas do Pedro, mas é um dos nomes mais sonantes atualmente quando falamos em IA generativa em Portugal. Pedro, antes de mais, muito obrigado aqui por teres aceito o convite. Obrigado. E sem grandes demoras, como é que surge a ideia de teres a ideia do novo livro da IA como copiloto? Bom, vem no seguimento, Vasco, antes de mais obrigado pelo convite, e vem muito no seguimento daquilo que é o trabalho que já foi feito no primeiro livro. Portanto, o primeiro livro que eu tive e que publiquei é sobre como utilizar a IA no fundo, portanto, o beabá da coisa. Entretanto, o que é que acontece? Com a experiência e com a formação acima de tudo, e a perspectiva da formação é uma perspectiva muito importante, vou notando que para a mesma ferramenta existem pessoas com abordagens diferentes. Pessoas que pensam de forma diferente, logo fazem as perguntas e os pedidos e todas as ações de forma diferente. E é exatamente isso que tentei captar aqui para este trabalho, o IA como copiloto, que aqui está ele, que é exatamente IA como copiloto e, acima de tudo, há aqui uma frase-chave que é como é que o teu vizinho do lado usa a IA? Porque a história e o interesse é mesmo esse, é termos 8 autores, como temos aqui dentro, que inclui a ti, inclusivamente, em que cada um, especialista na sua área, turismo, o marketing, o ensino, vem-nos mostrar como é que pode usar a mesma ferramenta aplicada ao seu contexto. E é exatamente esse o motivo pelo qual este livro aparece aqui no mercado. E que está a ter, pelo que já me apercebi, e pelo café que cruzamos há pouco, está a ter bastante sucesso. Portanto, o livro está a ter bastante procura. Sim, nós vendemos o livro neste momento, ele é exclusivamente vendido online. Portanto, nós fazemos as vendas completamente online e sim, é um livro que se vende bastante bem, principalmente para pessoas e principalmente para o homem e a mulher na casa dos 40 anos para cima, portanto, dos 40 para cima. Porquê? Porque são pessoas que... Profissional mais sénior já. Exato, e acumulam experiência de trabalho, sabem o que é que querem, sabem o que é que têm para fazer e apenas precisam de aprender a traduzir esse conhecimento para dentro do ChatGPT, neste caso. Pronto, quando se diz ChatGPT, é ChatGPT tal como o Google para os restantes motores de busca, não é? Exatamente, não, exatamente. Isto é a primazia de quem chega ao mercado com uma marca forte pela primeira vez. E é exatamente isso que tem suscitado o interesse das pessoas e as vendas vão saindo sempre. Naturalmente, não é? Exatamente. Qual é que, e é porque estavas a falar nisso, qual é que foi aqui o principal objetivo de reunir vários autores neste livro? É precisamente pelas abordagens diferentes, pelos know-hows diferentes de cada um deles, também talvez, quiçá, dir-me-ás, pelo facto de cada um numa determinada área estar mais já especializado, da forma como é que melhor uso, não é? A partir de podemos tirar de ferramentas de IA generativa? Sim, dando um exemplo, um exemplo muito concreto, que é o exemplo da apresentação. Portanto, existem várias apresentações de livro, né? Como sabes, nós vamos andando pelo país e na primeira de Lisboa tivemos duas pessoas que uma é da área da formação, portanto, dirige um departamento de formação em Portugal, a outra dirige uma empresa de marketing. Curiosamente, as duas não se conheciam, as duas, porque eram duas senhoras, não se conheciam e traziam as duas marcados o capítulo da IA para a indústria e para a logística. E o que é que disseram que lhes suscitou interesse e que fez daquele o capítulo mais interessante para as senhoras? Foi o facto de a pessoa da indústria ter uma forma de organizar o trabalho que a elas lhes dava bastante jeito. Exato. E é exatamente isto que no ponto nós queríamos chegar. Usar as diferentes valências das experiências das pessoas, neste caso processo, para aplicar com uma tecnologia como o ChatGPT aos nossos contextos. Há aqui uma questão que se coloca muito, ou que pelo menos eu, quer dizer, não abrimos fórum para este podcast, mas que se vê muito aí pelas internets da vida, pelas redes sociais, pelos posts e também em alguns podcasts, o que é que na prática significa, e sem grandes rodeios ou sequer floreados, o que é que significa usar a IA como copiloto? Porque é algo que nós associamos muito, não é? Piloto, não é? Portanto, não é? A profissão portanto, que conduz os aviões, o copiloto, não é? Que é ali o braço direito e o braço esquerdo. E o que é isto de, na prática, de usar a IA como copiloto? Quer dizer que Sim. a IA agora é o quê? É o nosso office digital, é o nosso parceiro de negócio de trabalho. O que é isto na prática? De usar a IA como o nosso copiloto?
Antes de mais, é uma biblioteca gigante. É uma biblioteca de conhecimento bastante grande. Só que nós, para chegarmos ao livro certo, temos de saber perguntar. Portanto, nós não chegamos a uma biblioteca e dizemos, olha, quero aprender sobre isto ou sobre aquilo, e a pessoa vai lá. Normalmente nós falamos de matemática. E aqui é exatamente o mesmo conceito, como dizias e bem, da aviação. O piloto muitas vezes diz, olha, vamos ter que ir aterrar naquele aeroporto agora. Calcula. E o copiloto vai fazer exatamente isso. Vai pegar, tirar os seus mapas e vai calcular a trajetória necessária para chegar até ao ponto. Aí há exatamente o mesmo princípio. Eu quero montar uma loja online. E há ChatGPT ou outro. Como é que se monta uma loja online? E ela diz, tens estas opções. A seguir, ok, escolho esta. Como é que eu faço? Ok, então agora vais seguir este passo, a seguir vais fazer aquele e por aí por diante. Ou Um seja, bocadinho o nosso Waze. é um ex autêntico, se olharmos para ele, na aquisição de novas competências. Porque depois tem muito mais capacidades, tem muito mais coisas que são relevantes. Mas esse exemplo é excelente. É um ex de novas competências. Por exemplo, nós só precisamos de querer chegar a um sítio e temos de saber onde queremos chegar. Lá está, o piloto, o comandante, tem que saber para onde é que o barco tem que ir, neste caso. E o copiloto faz a tarefa de investigar e trazer sugestões. Nem sempre estão certas, mas isso acho que é uma coisa normal da vida. Exato, portanto, lá está. E aqui o copiloto, mas o piloto, concordas que temos que ser sempre nós humanos? Sim. Ok. Não, sem dúvida. Aliás, o crivo final, o lacre, tem que ser humano, porque o humano é que depois também vai enfrentar as consequências perante o resto da A parte sociedade. analítica, crítica, não é? Do Exatamente. pensamento crítico, se fala também muito hoje em dia, aliado à questão do uso, entre o uso e o abuso da IA, não é? Sim, sim, Portanto, sim, sim. que não é olharmos para a IA um bocadinho como, entre aspas, não é? Deus no céu e a IA na terra, Sim, sim. mas lá está, ou seja, também temos que continuar aqui a fomentar outras skills nossas, não é? Sobretudo a questão aqui Sim. da parte reflexiva, da componente do pensamento crítico, da análise, não é? Porque de facto, não é? Depois culparmos, entre aspas, este negócio do menos certo ou esta loja de IA de e-commerce, loja online, está a ter menos tração, gerar menos tráfego, menos vendas, etc. Não é? Quando olhamos para aquilo tudo que são métricas não é? de análise, de taxas de, sei lá, de clique, de retenção, de permanência, portanto, aquelas coisas todas. Portanto, ou seja, aqui, portanto, a responsabilidade é sempre nossa, não é? Sim. Temos aqui grande ajuda, não é? Que o nosso copiloto sempre a bordo, não é? Mas que não podemos também, ou seja, retirar o nosso papel também de responsabilidade e deixar tudo à mão ou à deriva, entre aspas, da IA. Não, sem dúvida. A questão é. Falo muito a questão, Sim. desculpa, falo-se também muito agora, e hoje em dia, não é? A questão também de usarmos a IA com responsabilidade, de forma sustentável, também a questão da ética, não é? Portanto, são aqui Exatamente. novos temas que se vão aqui Sim. cruzando. Sim. O piloto é o responsável final por tudo o que o copiloto der, neste caso, não é? Portanto, ele é que vai ter que fazer uma análise ética, que vai ter que fazer uma análise socialmente responsável, porque há direitos de autor, há várias coisas que estão incluídas neste grande pacote da ética, se assim quisermos. Mas lá está. E eu vou dar um exemplo com o livro, é exatamente isso que ele serve. Por exemplo, se nós formos ao capítulo 4, que neste caso até fui eu que o fiz, o capítulo 4 conta a história de como é que eu criei o primeiro livro, e não só como é que eu criei, aliás, ele começa exatamente dizendo a IA que ajudou a criar um livro sobre si mesma. Né? E não só como é que criei o livro, como também criei a loja online e depois fiz o acompanhamento das publicidades online, porque o livro é vendido na plataformas da Meta, portanto, Facebook, Instagram, e nós temos acesso a dados, como dizias e bem, os cliques, quantas pessoas vêm, quantas pessoas decidem clicar no anúncio, quantas compram, e a IA tem a capacidade de analisar esses dados connosco. Nós só vamos fazendo print screens, por exemplo, e dando à IA, e ela vai-nos dando sugestões. Olha, vais ter que trabalhar melhor aquele anúncio. Vai verificar o anúncio Y, porque aparentemente tem uma melhor taxa de conversão. E assim por diante. Ou seja, eu creio que é muito relevante que nós olhemos para a ferramenta de 2 pontos, para estas ferramentas. Um assistente para nos ajudar nos ditos rascunhos, as primeiras elaborações de coisas que tínhamos de fazer, análise de dados e afins, mas, e depois também podemos olhar para elas no sentido construtivo, e eu acho que essa é que é uma das grandes vantagens da ferramenta. Olhar para elas no sentido de nos ajudar a chegar a algo, a uma nova competência, construir algo. E isso, para mim, parece-me dos 2 aspectos mais relevantes que se conseguem fazer com estas plataformas. Ou seja, acabamos por olhar ou até, ou idealmente olharmos para a IA, não só como ferramenta, mas lá está como parceira de negócio, como copiloto. Portanto,
tirarmos Poderá aqui um ser. partido, pá, digamos que Sim, sim, sim. destes dois lados. No mesmo capítulo, no capítulo 4, temos a história da Aesthetics. A Aesthetics, que foi uma marca que até foi uma pessoa, que é o João Ferrão dos Santos, que até foi bastante coberto isto pelos média, em Pois que foi. ele decidiu dizer à IA que tinha 1000 € disponíveis, ou $1000, agora não me recordo qual foi a moeda, para a IA sugerir um conjunto de negócios, e assim foi. A IA acabou por sugerir um negócio de criação de t-shirts. Foi o que foi. E ele seguiu todos os passos e conseguiu faturar 12 ou 13 mil euros, quanto é que foi, depois aquilo não se tornou sustentável e, entretanto, perdeu-se o fio à meada dessa história. Mas é um exemplo de como nós podemos utilizar a IA para nos ajudar a criar um negócio. Agora, estas ferramentas só sabem aquilo que a humanidade hoje sabe. Mas nós sabemos que muitas vezes aquele que consegue furar um mercado de uma maneira diferente é porque apercebeu-se de algo que os outros não se aperceberam. E a IA não terá capacidade, em princípio, de fazer isso. Esta análise do oceano azul, oceano vermelho, não Exato. é? Da Exatamente, sim. famosa tese de marketing dos investigadores do INSEAD, é exatamente esta de compararmos os nossos Um concorrentes, no mercado por caso. explorar e que já está mega explorado, Exatamente. E às vezes muito são coisas saturado. muito pequenas que nós damos um cliquezinho, um canal ou uma frase-chave e conseguimos destapar um mercado todo novo. A IA, em princípio, não tem capacidade para lá chegar, porque também nós temos de pensar que para ela lá chegar precisava de uma contextualização que é que a pessoa tem na cabeça. E conseguir contextualizar uma ferramenta como o ChatGPT da mesma forma que nós temos na cabeça não é Há propriamente toda uma fácil. Sim. complexidade, se calhar um bocadinho Sim. pouco ou quase nada alcançável. Achas que existe, ou pode vir a existir, uma dependência, digamos que excessiva da IA? Eu tenho aqui esta pergunta porquê? Porque hoje em dia nós vemos muitas pessoas que usam IA literalmente para tudo. Uhum. Imagina, em vez de irmos, sei lá, a uma plataforma ou à net, vamos imaginar, ou plataformas como temos o da Fork, enfim, não é? O caso, vamos imaginar, estamos aqui em Santarém, que é o caso, estamos à procura de um restaurante para ir almoçar, não é? É muito fácil hoje, cada vez mais se vêem pessoas, não é? O ChatGPT para tudo, não é? Dá-me sugestões de restaurantes no centro de Sim. Santarém que não tenham comida ou ingrediente X, Y, Z, portanto, nem sequer vão essas, ou com melhor já pontuação, portanto, com mais elogios, com mais recomendações, portanto, já nem sequer vão às plataformas, passando a publicidade, ou da Forca ou qualquer outra, e portanto já vão, o ChatGPT é para tudo, literalmente. Sim. Antes de mais, isso revela-nos uma coisa: é que estamos a assistir a uma nova mudança do comportamento do consumidor. Isto é bastante importante. Até a nível, desculpa, há pouco falávamos Sim, do sim. Waze, até a nível mesmo de percursos de caminhos, que é o ChatGPT para tudo. Sim, É uma sim, espécie sim, da sim. Bimbi. Pode ser, mas lá está. Será a mesma coisa? Assusta-se, será excessivo, será em excesso. Poderá deixar de parte aqueles que não perceberem do mundo da internet. Isso é uma parte chata. Porquê? Porque nós podemos ter um restaurante muito bom aqui ao Tal, a lado. Internet of Things, é um bocadinho a internet das coisas. Mais no sentido daquilo que é o SEO e a noção, portanto, os conteúdos que temos online, o que é que os sites falam sobre nós, porque no fundo o ChatGPT vai se basear, o ChatGPT e afins, vão se basear nessas coisas, classificações, site, vão se basear na quantidade de plataformas que estão, porque a internet não tem capacidade de perceber, o Google não tem capacidade de perceber se este conteúdo é melhor que não. Ele basicamente lê se o conteúdo faz sentido em relação ao que a pessoa pergunta Exato. e depois também O se as famoso pessoas. prompt, não é verdade? Exatamente. Depois, se as pessoas entram nesse conteúdo e se permanecem lá dentro. Portanto, isso são os dois indicadores de que o conteúdo tem qualidade. Agora, antes de mais, isto diz-nos uma coisa, que é empresas e marcas que não estiverem na internet também vão deixar de estar nos motores do ChatGPT. E agora até pode chegar o dono da empresa e dizer: mas eu sei que tem um grande produto. Sim, senhor, mas você tem um mercado atual com os seus clientes. Mas os seus clientes, por força da vida, vão se reformar, vão falecer. É o normal da vida. Nós temos de pensar na continuidade do negócio também para o futuro, para daqui Exato. por 20 anos. E se hoje temos pessoas que fazem uso, independentemente de acharmos se é excessivo ou não, de ferramentas como o ChatGPT, elas fazem uso. Então nós temos de conseguir colocar os nossos produtos e serviços no meio desse uso. Porque cada vez mais temos uma geração que, entre dois pontos físicos, tem uma camada digital. Portanto, lá está o tal restaurante. Eu tenho aqui, a pessoa está aqui, o restaurante está aqui, mas ela vai passar pelas plataformas de internet que vão permitir ou não descobrir aquele restaurante ou outro concorrente. E isto é bastante importante que quem nos ouve também e tem negócios ou trabalha com negócios tenha a noção disto. É que já se está a deixar cada vez mais de ser uma opção não estar online e estar bem online.
Exatamente. Depois leva-nos ainda outro conceito que é o GO, não é? O Generative Enzyme Sim, Optimization. sim, sim, Portanto, sim. tudo aquilo que. Eu por acaso confesso que, obviamente, não é? Não fosse também fã de IA. Portanto, o guião aqui da nossa entrevista do podcast foi gerado pela IA. Claro. Temos aqui outra questão que é. Não sei se precisas da mesma opinião do que eu, não tens de partilhar naturalmente. O avanço faz de diversidade de opiniões e de pontos de vista. Achas que o principal ou um dos maiores, para não dizer o maior diferencial de quem usa IA entre uma pessoa e outra, entre o elemento A e o elemento B, estará muito na base de um bom prompting, de um bom prompt? Imagina, uma coisa é eu pedir ao ChatGPT para me estruturar um guião de entrevista sobre IA como copiloto, uma entrevista, um podcast, duração de 30 a 40 minutos e pouco mais do que isso. Outra coisa é eu ter carregado o link do IA como copiloto, Uhum. como fiz, não é? Ter dado também mais algumas informações tuas para ele fazer um guia de entrevista o mais tailor-made possível. Exatamente. Coisa que se eu fizesse um prompt muito mais básico, não é? Também as perguntas obviamente seriam muito mais básicas e muito menos feitas à Sim, medida. exato. Esse ponto que tocas é exatamente sinónimo da experiência e do know-how. Tu sabes que para criar um guião de entrevista que se preze e que seja enquadrado para aquela pessoa e não seja generalista, ou para a pessoa, a organização, há que fazer uma investigação sobre, perceber o que é a empresa, ou a organização, ou a pessoa, perceber o que é que ela está a fazer, o objeto da coisa, e depois daí sim criar um guião. Muitas pessoas o que fazem, como não têm conhecimento, é saltar esse passo. Então pedem só um guião sobre isto ou aquilo. O que é que isto nos indica? Que realmente quem tem experiência e sabe da coisa que está a falar e sabe daquilo que está a pedir, vai conseguir ter muito melhor resultado. Porque nós, quando abrimos o ChatGPT ou outra ferramenta, temos o primeiro prompt. Né? Uhum. Temos o primeiro prompt que é a contextualização. Eu preciso de fazer isto de acordo com estes pressupostos e tudo mais. Mas daí para a frente já começa a ser uma conversa mais fluida, digamos assim. Agora, a qualidade do primeiro prompt nem tem tanto a ver com a sua estrutura, também tem, mas tem a ver com a quantidade de elementos que a pessoa que está a mexer na plataforma consegue introduzir. Essa, para mim, é a chave. E lá está, a pessoa que tem 40 anos de idade ou 50 anos de idade e tem experiência profissional já com 20 ou 30 anos, essa pessoa tem um know-how muito maior do que o estagiário que acaba de entrar na empresa. Ambos vão operar a mesma ferramenta, mas vão fazê-la de forma diferente. E é curioso que eu há pouco, portanto, quando vinha a caminho de Santarém, portanto, e através, enquanto obviamente utilizei a parte do áudio do ChatGPT, e tracei-lhe um pequeno perfil teu, derivado, pronto, não é, à refeição que vamos tomar, e disse, olha, Pedro Esteves, idade X, Algarvio de Gema, Sim. portanto, que restaurante é que tu me sugeres em Santarém? Também temos aqui ótimas marisqueiras, pelo menos uma que é mega conhecida, que atrai pessoas de muitos locais. E é curioso que ele, ok, então, tendo em conta, não te vou sugerir nenhum restaurante, nenhuma marisqueira, porque alguém que é Algarvio de Gema, mesmo que não viva atualmente no Algarve, mas não dispensa um bom marisco, não é? No Algarve, numa boa Sim, sim. esplanada, numa marina, enfim, numa marginal, etc, etc. Ou seja, e isto poupa-nos imenso tempo, não é? Porque imagina, uma coisa é eu ter-te perguntado a ti por um lado, por outro é quando nós queremos ser o melhor anfitriões possível e como é que há a distância de um clique, em menos de nada, em qualquer parte, não é? Conduzir, enfim, temos logo aqui assim uma sugestão ou duas muito convidativas, portanto... Sim. Eu só diria o importante é ter a certeza de que estamos a falar da pessoa certa. Porque, por exemplo, Pedro Esteves existem, Eu pelo menos criei a com tua conteúdo. persona. Pois, não, Exato. lá está, porque Sim, sim. tens esse conhecimento Exato. E de foi que é por que é. áudio, não foi por escrito, não. Sim, sim. Mas Exato. Mas imagina, tenho esse conhecimento, sim. se dissesse só o Pedro Esteves, ele, por exemplo, ia pedir buscar um jornalista, que é um jornalista, há uma pessoa que também Verdade. escreve. Ou seja, podia-se confundir na conjunto de fontes e criar uma narrativa que não corresponde. Mas lá está, o conhecimento da Sim. persona. Tu primeiro assim, eu vou delimitar quem é esta Sim. pessoa e depois daí para a frente investigo-a. E depois daí para a frente vou buscar as É. sugestões. Lá está os 3 passos. Eu até mesmo na persona disse, o Pedro Esteves, portanto, é empreendedor, ligado ao empreendedorismo, e é curioso porque o chat disse mal como. Então, este restaurante é a opção certa porque é o novo conceito de restauração em Santarém, é diferente do habitual, não só, ou seja, em Santarém, mas de uma forma geral, portanto, vai ser uma aposta a ganha, portanto, ele disse algo como isso. Portanto, lá está, portanto, esta questão do prompt Sim, tem sim. muito que se lhe diga, não é? No sentido Tem, de tem. queremos Mas algo... não lhe falaste de alergias, não?
Por acaso não. Mas eu também não tenho. Por acaso não. Mas isto é importante, isto é importante, não é? Assim, Quer as dizer, alergias, lá está. as intolerâncias, por aí Sim, fora. lá está. É verdade. E essas coisas são importantes. Mas estas ferramentas são. Imagina fazeres o mesmo. Pronto, hoje somos nós que aqui estamos. Mas imagina alguém com grande destaque na sociedade, uma pessoa relevante. Normalmente pessoas com destaque têm coisas sobre elas Exatamente. por todo Muito lado. públicas, é verdade. Exatamente. Tu hoje consegues fazer um retrato da pessoa muito mais depressa do que demoravas, do que aquilo que fazias Sim, anteriormente. completamente. Mas lá está, tens de saber aquilo que vais tratar. Por exemplo, se fosse a questão de convidar a pessoa para um almoço, tínhamos que perceber que as alergias também são importantes, Exato. ou os gostos também são importantes de ser interessados, não é? E tratados. Pedro, outra questão, porque Sim. estamos na academia, não é? No Universidade de Santarém, Instituto Politécnico, como é que tu olhas para aquilo que já começa a ser o uso, a aplicação da IA no ensino? Uhum. Temos dois lados. Como é que tu olhas e já agora, sendo um bocadinho provocador, como é que também usas? És daqueles docentes que já não faz nada quase sem ter a IA como copiloto, fazendo jus ao livro, Sim. ainda que lá está, o que final seja teu, o último ok enfim, do enunciado de um teste seja teu, carregas uma bateria de trabalhos com os critérios que definiste, não é? E que foram dados a conhecer aos estudantes, e o ChatGPT dá-te ali não é? Os pontos fortes e fracos a melhorar de cada trabalho, de 0 a 20 dá-te ali a nota, não é? Como é que tu olhas para a IA no ensino atualmente, e também um bocadinho no futuro, e como é que já usas? Então, É para tudo, para quase tudo? para Ou há muita caminhos? coisa, para muita coisa. Até porque eu começo a incluir a IA nas próprias atividades que vou tendo em aula. Porque interessa-me que, e os meus cursos que dou, onde participo, são práticos, eminentemente práticos, e interessa-me que os alunos que, por exemplo, querem criar uma ideia de negócio, saibam já, com a ideia, criar o website do seu negócio ou uma pequena plataforma para as pessoas usarem. Eu acho que isso é extraordinário, porque saímos do campo da mera teoria para conseguirmos, com menos risco e custo, criar algo que possa ser experimentado no mercado. Mas há aqui duas grandes dimensões, Vasco. Uma, a dimensão do aluno, e nós não nos podemos esquecer que estamos perante uma tecnologia que é de fácil acesso e é gratuita nas Mega primeiras democratizada, camadas. Portanto, exatamente. nenhum professor vai, mesmo que proíbem a aula, não vai conseguir dar a volta, porque a seguir eles chegam a casa Já não há volta a dar, não é? não há volta a dar neste Exato. contexto. Quando temos estas duas características de plataformas, portanto, acessibilidade e gratuitidade, as duas juntas, é impossível. Simplesmente não há como. O que é que vamos fazer para controlar? Não há nada para fazer. Portanto, mais vale aprendermos, irmos aprendendo e utilizando. É lidar. Sim, lidar e aprender. Mas isto para os professores é bom. Por exemplo, um trabalho muito chato que nós temos de fazer, portanto, antes de mais, corrigir testes. Né? Corrigir testes. E atenção, não estou a falar do caso de línguas, em que tem que se dar uma atenção diferente ao texto. Mas quando tratamos de coisas de, por exemplo, marketing, ou quando tratamos de coisas de gestão, que são relativamente mais, são mais simples, não é? Portanto, são mais lógicas, de certa forma, por que não utilizar um agente em que nós tínhamos lá no conhecimento do agente, estes são os meus critérios e aqui estão os testes, corrige, faz favor. Eu noto uma coisa muito interessante, é que se eu apanhar um momento em que corrijo testes antes do almoço e depois do almoço, dou por mim a refazer as classificações dos primeiros testes. Ou então, por exemplo, começo com um aluno que tem um ótimo teste, mas o resto da turma foi uma razia. Eu a seguir volto outra vez a reanalisar, ou se aconteceu o contrário, Sim. volto a reanalisar. Porquê? Porque nós os humanos temos esta coisa, que é a nossa análise, a nossa avaliação não é, nem sempre é Aquela 100% isenção. pragmática. Exato. Exato. Há todo um pensamento sobre quem é o aluno, qual é a sua prestação, foi melhor, não foi? Aqui é algo que tem, é a possibilidade de nos fazer uma correção Essa parte mecânica positiva, não é? positivíssima e inclusive que isto é uma coisa que dá muito trabalho aos professores e vejo muito poucos a fazer, com feedback. É verdade. E aqui o feedback é chave, porque imagina, colocas um teste, ele corrige o teste. Pronto, a seguir tu vais lá, não, eu não concordo que aqui seja um valor, vamos Ou pôr um põe-se valor o e meio. INC, o famoso incompleto, não é? Exatamente, exato. Mas imagina teres a seguir toda uma mensagem para o aluno em que envias pelo Teams ou por onde quer que seja, a dizer, olha, no teu teste detectámos que esta pergunta, esta e aquela, tu devias ter expandido até aqui, ali ou aquele tema. Eu acho que isto tem muito mais utilidade. Portanto, esta é uma forma de nós utilizarmos correção de testes em que a linguagem não seja, e o raciocínio, por exemplo, como a filosofia, não sejam propriamente Ou direito, ou relevantes. enfim, não é? Exatamente, portanto, há sempre exceções. Que ainda que já também começa, não é? A IA a dar os seus primeiros sinais de ajuda, não é? Não, Ao piloto, vai dar inevitavelmente. vai dar em todos. Ainda no outro dia pedi um parecer por causa do registro de uma marca a um advogado com quem trabalho, de patentes, e eu notei que a resposta tinha IA claramente. Mas lá está, se ele percebe,
Porque não usar? Isto leva já para outra pergunta. Realmente o ChatGPT anda a fazer um bom trabalho. Ou então será por via aqui do algoritmo, não é? Sim, Sonoro. A próxima pergunta leva-nos precisamente para aquilo que estávamos agora a abordar. O livro fala muito de saber falar com IA. O que é certo. isto, afinal de contas? Curioso, da primeira Somos já nós que livro... aprendemos com IA, ela também connosco. Quanto mais com ela falamos, Sim, melhor com ela nos entendemos. Em que é que ficamos? a nossa capacidade de expressão continua a ser muito relevante. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós não soubermos pôr por palavras as coisas que estamos a ver, seja por voz ou por escrito, vai ser muito difícil conseguirmos ter um trabalho bom. Portanto, na verdade, estas ferramentas até vão obrigar um bocadinho ao nosso desenvolvimento de linguagem, ao nosso desenvolvimento de raciocínio, ao nosso desenvolvimento de expressão, se assim quisermos. Só para teres uma noção, em relação ao segundo livro, portanto, em relação ao primeiro, o primeiro era logo, está aqui o que é IA, este aqui, o primeiro capítulo, é aprender a falar com a IA, em que temos uma estrutura, uma matriz, que ajuda a tirar as ideias da cabeça. Portanto, o quê, onde, como, no fundo, perguntas simples como estas. Por isso, lá está, aprender a falar com a IA é importante porque tem que ser sem emoção, não precisa de ter emoção, é mera lógica. É um bocadinho quase como os silogismos, não era? Da Sim, sim, filosofia. sim, sim. Se isto, aquilo, então temos aquela situação. Um bocadinho nesta ótica, ou seja, nós falamos com a IA de forma robótica e isso requer um bocado de treino, porque nós às vezes não estamos habituados. Não é? Porque se nós deixarmos uma coisa em aberto dizendo eu gostava que, o gostava é diferente do eu quero. Para a máquina Exato. tem um peso diferente. Pois O eu tem. quero é muito concreto e é para fazer aquilo. O eu gostava, se a máquina não encontrar uma Há de alternativa ser logo à primeira, pode. enviesamento, não é? Tem viés. Tem viés. Quais é que achas que são que digamos que os erros, ou os principais erros de principiante, lá está, passa a redundância, quando se começa a usar a IA? O prompting é um deles, sem dúvida. Acho que não há dúvidas sobre isso. E depois, um dos erros de principiante, parece-me, é olhar para a IA como um sabe-tudo. E não é que não saiba, mas é o facto da pessoa não compreender que tem que contextualizar. Esse é o aspecto mais importante. A IA tem que ser contextualizada. Nós temos de contextualizar bem a conversa, colocar os elementos todos para conseguirmos ter resultado. Às vezes vejo pessoas a trabalhar com 2 ecrãs e digo, mas eu aqui estou a pedir isto e ele aqui não me está a Tal dar. contexto, o Eu, enquadramento, pois, não é pois, exato, contextualização. porque o chat não vê o que é que está a fazer deste lado. Você tem Exatamente. que contextualizá-lo. Você está a ver, no seu raciocínio está lá, mas tem que dizer para a máquina conseguir acompanhar. Não é? Portanto, esse é o grande erro. É a contextualização, falta dela, neste caso. Aqui, isto leva-nos também aqui a outra questão, portanto, tem a ver que, ou seja, que competências é que tu crês que sejam mais essenciais no futuro com a IA? Se calhar até pensávamos no seguinte, porque competência claramente é a linguagem, capacidade de expressão, sem dúvida. Porque no futuro até imaginamos um mundo em que falamos só com a IA. Falamos e ela responde, mas lá está, a ideia tem que sair. Acima de tudo eu até via da perspectiva contrária, que é que competências é que a IA, ou o que é que a IA vai obrigar ao mercado no que toca às Um bocadinho o competências. inverso, não é? Exatamente. Causa e efeito. Porque não me Ou o espanta efeito nada. causa, vá, Sim, invertidamente. não me espanta nada que as entidades empregadoras, as empresas, queiram que os alunos que agora terminam as licenciaturas e os seus processos formativos já saibam utilizar as ferramentas de IA. Portanto, a IA, no fundo, estas ferramentas de IA generativa, vêm introduzir um novo desejo no Um novo mercado. desejo, uma nova literacia, uma nova forma de trabalhar, não é? Uma nova forma de trabalhar. E que é muito proveitosa. Quem souber utilizar consegue fazer muito mais no mesmo espaço de tempo, mas é que consegue fazer bastante mais. E quanto mais praticar, melhor se torna. Concordas também ou não que também aprendemos muito com a IA? Até mesmo, muitas Sim. das vezes, conhecimento que nós, enfim, ao longo da nossa vida, a nível das formações que tiramos, que fomos adquirindo, mas nem sempre temos, obviamente, tempo, não é, para fazer reciclagem de conhecimentos. Claro. E eu noto muito isso, que é, muitas das vezes, quer dizer, não há dia que não use IA, mas há muita coisa que ela me reensina ou que me faz reciclar. Eu penso, ok, já tinha abordado isto, já tinha falado nisto, alguras, de forma mais en passant ou menos, ou seja, também aprendo muito a usar a AI. Eu acho que quanto mais usamos, mais e melhor vamos saber usar, não é? E também cada vez mais com ela aprendemos. Então, há pouco falaste aí do conceito, se não for conceito, corrige-me, dos tais agentes dos GPTs, dos GPTs, ou seja, nós, numa ótica profissional, à medida que vamos criando os agentes, os tais GPTs, não é? Para diferentes áreas, vamos imaginar, plano de negócios, temos Sim. o GPT criado, não é? Sei lá, enfim, para todas aquelas áreas ou sub-áreas ou temas profissionais e ou académicos, vamos cada vez mais depurando, não é? A IA connosco naquele agente, naquele GPT, portanto, isso também é uma realidade, uma vantagem. Sim, e faz Não lembrar... usarmos só o ChatGPT de uma forma amplamente generalista, Sim. também serve para isso, não é?
mas depois para temas mais específicos do nosso trabalho, a nível de cadência, também achas que é uma ótima solução, digamos assim? E é exatamente essa que ensino os colegas a fazer, a utilizar neste caso, porque vamos imaginar aquela figura do professor catedrático que tem os assistentes, não é? Quem Sim, é que sim, corrige sim. os testes? Os assistentes. Pensamento de pauta, a parte burocrática, não é? Exatamente, que os Exato. assistentes é que tratam. Então agora temos aqui a mesma coisa, mas com figuras virtuais, não é? Portanto, Exatamente. temos os mesmos agentes. Da mesma maneira que o estagiário, o assistente, o professor assistente pode cometer erros, a máquina também pode cometer, mas é sempre a pessoa que no final dá o CRI final. Portanto, a criação destes agentes, destes GPTs, como dizias, e bem, é uma das ferramentas que me parecem ser mais relevantes. E vou dar só uma nota muito rápida sobre isto. Eu vou às vezes falar a conferências, estão 100 pessoas, 200, 300 na sala, e peço para levantar a mão para quem usa o ChatGPT ao fins. E depois pergunto, e muitos levantam a mão, quase todos. Depois pergunto, quem é que subscreve? Já temos uma quantidade menor. E depois pergunto, então e quem é que daí usa os GPTs, a funcionalidade? E temos pouquíssimos na sala que o fazem. Ou seja, por força do hábito, nós começamos a utilizar as ferramentas, mas depois não conseguimos ir ao potencial máximo delas. E os GPTs não são o potencial máximo do ChatGPT, por exemplo. Há mais coisas. Mas naquela que é a utilização do comum mortal, o chat e os GPTs, que são chats contextualizados para matemática, são fantásticos para a nossa produtividade. Não há dúvidas disso. Como é que fazem as organizações integrar a IA de forma mais responsiva, mais responsável, de forma mais Sim. inteligente? Bom, há dois planos. O plano da produtividade, Aham. portanto, as pessoas aprendem a utilizar e aprendem a utilizar no seu contexto de trabalho e já por si a tarefa que levava 1 hora passa a levar 20 minutos, 25 minutos e todos esses acumulados de tempo livre servem depois para o que interessa dentro da empresa, para o que gera valor, e depois a perspectiva dos processos da empresa. E a perspectiva dos processos é desafiante porque há a necessidade de mapear o processo antes de mais. Chego muitas vezes a empresas que me dizem, queremos automatizar aquilo. Ok, então como é que fazem? E começam, um diz que é de uma maneira, o outro diz que é de outra, e então a conclusão que eu chego é não há um processo estabelecido. Portanto, as organizações vão precisar sim de estabelecer processo, perceber, depois ter o processo estabilizado, aí sim podem automatizar. E podem depois utilizar para um manancial de coisas, chatbots, respostas a pedidos de orçamento, enfim, muita coisa. Na tua opinião, existe uma outra área profissional que acho que venha a ser ainda mais impactada pela IA? Tudo o que seja bastante repetitivo. Ou seja, lá está, a pessoa que atende, por exemplo, telefones para Que é esclarecer. altamente standardizado já por defeito, não é? Sim, é que esse próprio trabalho é standardizado. Nós temos de perguntar a uma pessoa que atende chamadas, por exemplo, quantas vezes responde à mesma pergunta. Call center, não é? Pois, exatamente. E nós queremos é que essas pessoas estejam livres para quando a linha toca com uma pergunta que a máquina não sabe responder. A máquina se calhar trata de 70% ou 60%, mas temos aqueles 30%, não é? Que se calhar requerem tempo. É muito chato às vezes estamos ao telefone e estamos a sentir pressão, porque às vezes acontece, por parte da pessoa que atende do outro lado que nos quer despachar. Porque tem mais pessoas em linha, como é lógico. Então, tiramos a parte da repetição. Muitas vezes o consumidor está preparado para a pergunta repetitiva. Olha, está aberto a que horas? Olha, como é que eu faço uma devolução? Do que, olha, tive esta situação, a encomenda vem nesta circunstância, qual é que é o vosso processo para isso, que requer um cuidado diferente. Portanto, áreas serão todas, porque nós vamos ter a utilização do chat como produtividade, produtividade pessoal, mas depois também vamos ter, isso parece-me, portanto, todo um conjunto de profissões que vão ser afetadas, mas também vão novas aparecer. Isso não tem muito que saber. Exato, e muito essa transformação, não é? Nos empregos. Estamos aqui a chegar ao fim. Aqui, última pergunta, um bocadinho derradeira. Se tivesse que deixar uma mensagem, não vou te pedir para deixar uma mensagem a quem ainda não utiliza IA. Qual é que seria a tua mensagem? Para quem ainda não utiliza? Sim, até vou dizer, é importante, começa a utilizar o mais depressa possível. Porque há Não é amanhã, é hoje. É agora. É que é mesmo hoje, porque quem não utilizar é a mesma coisa que se está a deixar para trás na corrida do e-mail, por exemplo. Ou seja, quem é que envia e-mails por carta? A pessoa que começar hoje a utilizar vai ter de aprender, vai ter de ganhar proficiência e só depois de ganhar proficiência é que vai começar a ver os resultados. Ser percurso formativo é absolutamente normal. Portanto, a questão é porquê que não está a usar a IA? Na verdade, essa era até a pergunta que eu colocava. Porquê que não está a usar a IA? Qual é a razão pela qual não está a utilizar? Portanto, nessa perspectiva e virando a coisa agora do outro lado, por favor, usem, porque se as ferramentas existem é para usarmos. Há países que estão a fazer apostas na sua população inteira, porque já perceberam os incrementos de produtividade que isto traz. A China é um deles, não é? Claramente.
que investem mesmo para formar. Verdade. E com isso também trouxeste-nos há pouco tempo uma nova plataforma que é a IA Hoje. Sim. Assim, de forma breve, a plataforma IA Hoje, o que é que nos oferece a nós, sociedade de uma forma geral? Portanto, iahoje.pt, de inteligência artificial, é uma plataforma de literacia em inteligência artificial, para onde escrevem cerca de 60 pessoas, escrevem para a plataforma e contribuem de várias formas. O IA Hoje tem um conjunto de conteúdos de livre acesso para as pessoas. A plataforma depois faz a geração de leads, neste caso, esta é a parte de negócio, para empresas de formação e empresas de software, mas tem muito conteúdo que ajuda as pessoas a entender o que é, como é que funciona, enfim, tem de tudo um pouco. Olha, desde a administração pública, tem privados, várias formas de olhar os privados, cibersegurança, tem de tudo um pouco esta plataforma. De todos para todos, a IA Hoje. É que é mesmo, é mesmo. E temos as comunidades em WhatsApp e as pessoas da comunidade criam coisas e depois publicam no portal. Temos muita coisa interessante a acontecer. Muito bem. Em tom de fecho, não é? Portanto, de facto, a IA não substitui o ser humano, não nos substitui, mas sim amplia-nos, não é? E a questão não é, sobretudo, se vamos usar, é como é que vamos usar, não é? E terminando aqui o nosso episódio de hoje, a questão não é no futuro o que é que nós vamos fazer com a IA, mas eu diria que é sobretudo o que é que no futuro nós vamos conseguir fazer sem termos que usar a IA. Eu acho que sim. Imaginem um mundo sem grande receio sobre a tarefa seguinte que têm para fazer. Porque sabem que têm um assistente em que eu tenho que fazer isto e eu vou ter alguém que me vai guiar pelo caminho com os passos. Eu acho que isto dá autonomia, sensação de liberdade. E essa é, para mim, a grande mensagem. Portanto, o futuro é definitivamente com IA. Já era com Google, com IA 2.0, certeza. Pedro, muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado.